Pessoal, tudo bom? Vamos iniciar mais um conteúdo, ou melhor falando, vamos rever todos os conteúdos. Vamos estar falando hoje sobre a nossa revisão para a nossa unidade curricular. A revisão que vamos fazer hoje é para ajudar vocês justamente na hora da sua avaliação. Não se preocupe, se você assistindo o conteúdo todinho, prestando atenção, vai ficar muito tranquilo. O nosso objetivo é sempre ajudar vocês, fazendo o melhor possível para desenvolver conteúdos que ajudem no seu desenvolvimento. Estamos aqui fazendo o curso de assistente logístico, Fundamentos de Logística, é a nossa unidade. Projeto, Novos Caminhos, Instituto Federal de Alagoas. Vamos lá para a hora da nossa palavra do dia. Eu estava um pouco inspirado, mas nunca tinha colocado aí algo, mas tem a ver até com a nossa avaliação que nós vamos fazer. Vamos lá. Em cada momento que erramos, construímos uma forma nova de ver o mundo. São nossos erros que fazem com que acertamos. Não tenha medo de errar, e sim de nunca ter errado. Toda vez que você erra e avalia o seu erro, você melhora. Erra, melhora, erra, melhora, erra, melhora, até chegar a um ponto de você acertar. Não se preocupe se está certo, se está errado, se preocupe em tentar, em fazer, em dar o seu melhor. Vai chegar o momento certo, o momento ideal. Eu falo até isso devido a algumas situações que alguns alunos chegam para mim, professor, como é a parte aí de contratação no segmento? Promissora. Hoje mesmo eu vi umas 5 possibilidades de entrada no mercado de trabalho, justamente lá, bem colocado, bem explicado: coordenador logístico, auxiliar logístico, assistente logístico. Então temos possibilidades. Ah, mas eu participo de uma seleção e não deu certo. Não tem problema, avalia, vê o que você poderia melhorar ou as competências necessárias para a sua melhoria e a sua visibilidade no mercado de trabalho. Desenvolva a sua empregabilidade, ela que é importante. A empregabilidade é aquilo que o mercado paga pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades, ok? Então vamos lá, erre, mas avalie os seus erros e aí vai chegar um momento certo que as coisas vão acontecer. Hoje vamos fazer uma revisão de fundamentos da logística, isso mesmo. Quais são os conceitos de logística? É uma evolução do planejamento das estratégias militares, do uso de recursos disponíveis para alocar as tropas nas frentes de batalha e supri-las de armazenamento, munições e alimentos. Então, nosso conceito logístico é antigo, porque não só devido à questão militar, mas se nós pegarmos e voltarmos na história, temos aí fundamentações logísticas muito antigas, na época do Egito, né? Já temos aí as construções das grandes pirâmides que eu tinha que suprir, abastecer, armazenar. Então tem os conceitos, mas a fundamentação, a ciência, aí foi evoluindo ao passar do tempo. Esse método de amplificação que foi amplificado sobre a fundamentação logística, ele veio para quê? Para a gente entender que o objetivo dela é para colocar o produto adequado na hora certa, na quantidade exata e no lugar correto, ao menor custo possível. Se a gente analisar aí a história da humanidade e vamos falar sobre a nossa realidade aqui no Brasil, pode ser que nós temos alunos aqui de outros países, mas aqui no Brasil nós fomos colonizados, uma colonização de exploração, né? Onde nós tivemos alguns colonizadores que vieram para o nosso país para pegar nossas riquezas naturais e levar para fora do país. Temos várias histórias até hoje. Muitos países aí estão aí nas lutas, né, reivindicando situações justamente para poder pegar as nossas riquezas e levar para fora do país. Porque desde que nós somos Brasil, que nós somos usurpados nos nossos minérios, nas nossas riquezas minerais, na nossa beleza, nossa fauna, nossa flora, infelizmente. Então, pegando aqui a ideia de Cristóvão Colombo, ele precisou dimensionar a quantidade exata de pessoas que estavam nas suas embarcações para poder suprir água, suprir comida no período de viagem deles. No período que eles iam ter que parar para reabastecer, sem nem saber se ia ter como abastecer e aonde iam abastecer. Então eles tiveram a possibilidade de X meses para poder estar utilizando água e alimento nesse percurso. Isso é um conceito logístico também, né? Suprir, abastecer.
A logística, em todos os tempos, todos esses eventos têm em comum alguma coisa. Que coisa é? Gestão de recursos finitos, recursos acabam, limites escassos de tempo, limites escassos de tempo, porque tempo vai envolver diretamente o nosso trabalho, a nossa forma de atuar. As estruturas complexas, que podem ser sem distribuições, fretes, tipos de moldais e por aí vai. E também pode ser soluções simples também. A logística ela veio derivada de algumas palavras, né, que é justamente suprir e abastecer. Essa palavra veio de origem francesa, como aqui está falado, suprimento e abastecimento, e aí também derivou de outra palavra também, que é o logistic, ok? As cadeias de suprimento, já pegando a cadeia de suprimento, ela é a integração do processo de negócio, partindo dos fornecedores originais que proporcionam os produtos ou serviços e as informações até o cliente final, a fim de agregar valor para esse, né, para o último, né, no caso para o cliente final. O conjunto de processos requeridos para obter matérias-primas, agregar-lhes valor de acordo com a concepção dos clientes e consumidores, disponibilizar os produtos para o lugar aonde e para quando que os clientes consumidores desejam. Na cadeia de suprimento, conforme orienta Peinaldo, né, e Grammy, ele falava que a cadeia de suprimento é responsável por todas as etapas envolvidas no atendimento ao consumidor. Essa atividade envolve clientes, varejistas, atacadistas, distribuidores, fabricantes, fornecedores, matéria-prima, transportadoras, tudo está envolvido na cadeia de suprimento. Diante dessa complexidade, dessa gestão conjunta de todos os elementos citados, está o chamado Supply Chain Manager, que fala sobre a cadeia de suprimento. Essa é uma forma de gestão que as empresas mais utilizam. Justamente o Supply Chain Manager é justamente o gerenciamento da cadeia de abastecimento, a busca de redução de custos às operações, além de melhoria de produtividade, bem como a diminuição dos tempos de ciclos, o que pode gerar maior competitividade no processo produtivo. Sua implementação conjunto requer mudanças profundas no seu processo, mas geram resultados satisfatórios, primeiramente quando a redução de custo. Já o Supply Chain também, ele fala sobre a gestão da cadeia de suprimento, e temos aqui Martin, que fala que ela representa a rede de organizações através das ligações dos dois sentidos, dos diferentes processos de atividades que produzem valor de forma de produto e serviço que são colocados nas mãos do consumidor final. Foco nos processos de compra entre fabricantes, atacadistas e varejistas. Já na logística reversa, que nós já vimos, temos o conceito de Leite, que ele fala que é uma área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo de informações logísticos correspondente do retorno dos bens da pós-venda e dos pós-consumos do ciclo de negócios ou do ciclo produtivo através de canais de distribuição reverso, né? Agregando-lhes valor de diversas naturezas, econômico, legal, logístico, de imagem, cooperativos, entre outras situações. Essa área ela direciona um modo de gerenciar bens, matérias após a venda de consumo, retornando esses à origem e agregando valor a cada processo que nós temos. Economicamente, é uma forma ambiental, né, social, de preservar o meio ambiente, de preservar as riquezas naturais, preservar o que nós temos de tão importante da nossa biodiversidade, né? Essas matérias-primas são produtos escassos que têm que ser cada vez mais pensados, cada vez mais analisados para a gente poder ter um futuro para as nossas gerações melhor que nós temos hoje. A gestão da logística reversa pode ser definida como a gestão de recuperação de produtos, pois cuida dos produtos e materiais após o seu uso. Algumas das atividades logísticas reversas funcionam de certa forma como uma corrente, no caso de devolução de itens defeituosos que sofrem avarias. Então, na lógica reversa, não é só pegar um produto que foi utilizado e voltar. Por exemplo, eu vou comprar um produto pela internet e eu tenho até 7 dias para fazer a devolução desse produto. Eu posso muito bem devolver esse produto. E aí vai entrar a logística reversa. Ele vai pegar o produto de volta e vai levar para a origem desse produto. Então, a lógica reversa é tudo aquilo que vai para o cliente e ele pode voltar, seja consumido ou não.
sendo a forma mais simples aí de se falar. São 5 questões básicas que a logística reversa precisa levantar em seus processos. Quais são as alternativas que estão disponíveis para a recuperação dos produtos? Quem deve realizar as diversas atividades de recuperação? Como essas atividades devem ser realizadas? É possível integrar atividades típicas da logística com a logística reversa? Por exemplo, já tem empresa que faz um trabalho e essa empresa eu já também contrato para poder fazer também o reverso. Ou eu já tenho uma estrutura dentro da empresa que pode também ser utilizada para fazer o reverso, para poder diminuir os custos e não montar uma estrutura unicamente para fazer só o reverso. Quais são os custos e benefícios da logística reversa do ponto de vista econômico e ambiental? Temos aí empresas que são obrigadas a ter o processo de logística reverso bem acirrado, porque a legislação exige. Então cada situação é situação, mas todas deveriam fazer, porque é uma forma de preservar realmente os nossos recursos naturais, nossas belezas naturais, né? Nossa matéria-prima, as nossas fontes de origem, né? Temos como opção para a logística reversa a recuperação dos seus produtos. No caso, o reuso direto, o reparo, a reciclagem, tudo isso é importante para esse processo. Entrando em mais um assunto, vamos tentar falar sobre planejamento, implementação e o controle, e controla, né, esse fluxo da cadeia de suprimento. Vamos falar de cadeia de suprimento. A cadeia de suprimento, ela vai abastecer, como nós vemos aqui na imagem, não sei se está muito claro aí para vocês, mas nós temos aqui toda uma mecânica de entrada e saída de produtos que são abastecidas através de informações que vão desde o seu ponto de origem até o ponto de consumo, né, ou para os seus clientes finais. Nessas grandes semi-distribuições, nós temos algumas situações que têm que ser muito bem pensadas, né, de cunho empresarial. A administração desses materiais, a distribuição física tem que ser pensada, porque isso onera os custos. Nós sabemos que 2/3 dos custos logísticos envolvem na questão de transporte, mas também temos os custos de armazenagem, distribuição, né? São muita situação que envolve os custos. Então, quanto mais informações nós tivermos, quanto mais dados nós tivermos, vai ser melhor para o desenvolvimento dos nossos processos dentro da organização. Pode ser segmentado em 2 grandes áreas, como eu falei, a administração de materiais e distribuição física. Na parte primária temos o transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. O estoque, o transporte, como eu falei para vocês, é bem caro. Sempre tem que ser analisado se é viável ter um terceirizado ou não, se tem dentro da empresa ou não. A manutenção do estoque tem que ser constante, acompanhada, olhada, analisada para evitar problemas operacionais, e o processamento de pedidos também tem que ser sempre feito. Já na parte secundária nós temos armazenagem, manutenção de materiais, embalagem de proteção, obtenção de materiais, programação de produtos e manutenção de informações. Reparem e atentem bastante sobre as atividades primárias e atividades secundárias, ok? Fica aí a dica. Outra coisa, logística aplicada. Justamente seu planejamento, organização e controle, ele tem um conjunto de atividades de movimentação, de armazenagem, que facilitam o fluxo de materiais para o consumidor. Essa facilidade nesses materiais, ela pode ajudar tanto o fornecedor como ao cliente, né, que para o consumidor final, para satisfazer a demanda com o menor custo possível. Só que eu tenho que entender que eu preciso de informação, eu preciso de controle, eu preciso de ter dados para me ajudar na questão de tomar decisão, na melhor possibilidade, no melhor tipo de transporte, a melhor mecânica que vai ser usada para chegar ao cliente. Na gestão de estoques, nós temos que entender que o estoque é definido por uma certa quantidade de matéria-prima ou produto acabado que ainda vai ser consumido ou comprado ou entregue ao cliente e à organização. O estoque reflete o desequilíbrio entre oferta e demanda, que pode gerar 3 situações: estoque intencional, estoque ocasional por ausência de planejamento e estoque ocasional por falha de planejamento. Preste atenção também nisso, né? O que é que pode gerar essas 3 situações em relação ao estoque? Que situações pode gerar? Estoque intencional, estoque ocasionado por ausência de planejamento e estoque ocasionado por falha de planejamento. Existem ferramentas de marketing muito eficazes que permitem uma previsão de demanda com faixas de variação bem pequenas que devem ser usadas para amenizar os possíveis erros que podem acontecer nesse levantamento de dados, né, de informação que é tão precisa para a gente tomar as nossas decisões, né? Deixa eu voltar aqui. Então eu tenho que entender que as decisões têm que ser tomadas com base em previsões, com base em informações, mas para isso eu tenho que ter um tipo de controle.
as informações necessárias. Eu tenho que ter equipe capacitada. Eu tenho que ter um estoque organizado. E várias ferramentas podem nos ajudar nesse processo. Ok? Vamos lá mais. Algumas razões para a organização manter o produto em estoque. É sempre desejável que o estoque da organização seja igual a zero. O estoque zero é uma das ferramentas que nós temos aí no Just in Time, pois ele gera custos diversos que podem ser absorvidos no entretanto, tem algumas situações que é necessário ter estoque. Vai depender da mecânica da empresa, no tipo de tempo de entrega. Vai ter algumas situações que são inerentes a isso aí. Tem que ter muito cuidado. Atualmente temos que produzir, né, os produtos com qualidade, com organização. Temos que ter maquinários suficiente, cuidado com o setup e às vezes ter uma base de analisar possibilidades de redução de demanda. Se eu tenho uma redução de demanda, eu também tenho que ter mudanças no nosso processo. Eu vou ter mudanças que fazem com que a diminuição da demanda ela exista e consequentemente eu vou diminuir meu estoque. Tem que ser muito bem controlado, ok? No entanto, o custo de estoque é gerado, né, ele pode ser inferior ou superior àquilo programado e tem que ter sempre esse cuidado em relação a isso. Eu tenho estoques de matéria-prima, eu tenho estoques de processos de produção, eu tenho estoque de produtos acabados, eu tenho estoque de peças de reposição, eu tenho estoques para sazonalidade, né, aqueles estoques que podem ter uma baixa demanda, podem ter uma alta demanda, tem que ter uma base em relação a isso. Outros custos relacionados ao estoque, nós temos aí essa fase dos custos de estoque. É importante entender quais são os principais custos que compõem o custo total de estoque. Assim temos 7 importantes itens que compõem o total desse estoque. Organiza aí essas informações, entende aí que custos são esses. Preste atenção, a dica de novo. Custo de capital, custo de gerenciamento, custo de armazenamento, custo de referente ao risco, custo de colocação de pedido, custo de setup, custo de perda de venda. Tudo tem que ser bem pensado. Sobre armazenamento também, ele é um crescimento do uso de operações logísticas, né, que trabalha muito hoje, né, atualmente. Nós estamos com um processo em relação a isso também, sobre esses custos de armazenamento. Quanto mais se compra, se mais estoca, e aí tem esse custo também. Então esse processo também é relacionado também ao canal de distribuição, uma utilização de armazéns gerais para estocagem de períodos sazonais e as localizações dos armazéns em áreas periféricas às cidades, né? A gente tem que saber também que de vez em quando a gente vai terceirizar algum processo logístico com um operador logístico, eles colocam os armazéns próximos, né, aos locais centrais, né, os centros urbanos, para facilitar esse processo de chegada e saída de mercadoria, né? A armazenagem também, ela tem que envolver também a centralização, que levará a novas oportunidades para o aumento da mecanização e automação. Quanto mais eu trabalho na área, quanto mais eu me especializo nessa parte logística, eu como sendo operador logístico, eu vou querer mecanizar, automatizar o máximo possível, para poder diminuir os erros humanos, para poder diminuir mão de obra, doenças, feriados, que podem ocasionar, porque eu não vou ter esse problema. Claro, eu vou ter outros problemas, manutenção preventiva, manutenção corretiva, né, preditiva, então vou ter outras situações, mas tem que ser bem pensado. Os custos são elevados, mas no decorrer do tempo pode ser que eles sejam retornados. Tudo com planejamento. Será responsável por serviços agregados, embalagens especiais, clientes exigem a identificação e fixação de etiquetas com preços, entre outros. As informações em tempo real, produzidas de forma expressiva em níveis de estoques e previsões. Pessoal, eu falo isso, não é? Mas mecanização, não sei o quê. Estou falando isso como empresa. Claro que como funcionário, como trabalhador, quanto mais mecanização e automação tiver, é menos posto de trabalho. Mas se a gente trabalha responsável pela mecanização, pelas máquinas, pelo local onde está sendo desenvolvido, eu vou ser um coordenador, um gerente supervisor. Claro que eu vou receber muito melhor do que meramente estar batendo carimbo, ou estar amarrando, ou estar pistolando alguma coisa. Claro que a gente diminui o posto de trabalho, mas o trabalho fica mais refinado, mais importante, mais conceitual, mais técnico, e aí a gente pode receber mais. Claro, quanto melhor a gente receber, melhor para todos nós. Mas infelizmente a mecanização acontece realmente isso. Então nós temos que ser as pessoas que operam a máquina, temos que ser as pessoas que operam o processo, que gerencia, que monta estratégia. E é isso que vocês estão fazendo hoje aqui com a gente. A automação irá continuar o processo. Como eu falei para vocês, no além de automação, eu tiver em cima da imagem,
mas eu tenho uma imagem aqui na linha de produção, uma pessoa tomando conta. Eu quero ser essa pessoa, a pessoa que toma conta da linha de produção, que é a pessoa que vai ter maior conhecimento, maior expertise e melhores condições. Felizmente, isso é uma coisa que vai vir para ficar e não tem o que se fazer. Cada vez mais vamos ter essa situação, ok? A automação irá continuar o processo de automação, mecanização das diversas operações, mas permanecerá dependente das pessoas. Sistemas aplicados em movimentação, armazenagem de materiais serão usados para melhorar a competitividade nas organizações. Sobre a parte do transporte, que é uma questão também muito importante, temos que ter em mente o seguinte: os transportes eles gastam de 2/3 dos nossos custos com o transporte. E lembre que o transporte ele é um movimento de pessoas e mercadorias entre locais. O campo de transporte apresenta diversas características de nível de infraestrutura de veículos e operações comerciais, né? Temos também que entender que temos vários tipos de modais, vários tipos de transporte. Quando mencionamos a palavra logística, muitas vezes as pessoas pensam que a logística ela é unicamente questão de transporte. E não é só isso. Nós temos muito mais, como nós estamos vendo agora no nosso curso. Vamos também entender que a partir dos pedidos que se define a modalidade, seja rodoviária, seja ferroviária, seja aéreo, seja marítimo ou fluvial, né, com aviário, e as rotas, com a utilização de roteirização, de transporte, o próprio ou terceirizado, sendo responsável desde a expedição, a partir da retirada do estoque até a entrega do consumidor final. Tudo isso é responsável. Infelizmente, a gente tem que analisar com a melhor situação mais econômica para poder a gente direcionar o melhor tipo de transporte. O transporte deve receber todas as prioridades necessárias, seja para movimentar produto final, matérias-primas, componentes ou pessoas, e ele deve ser rápido, eficiente e barato. Lembrem disso, ok? O transporte tem que ser rápido, eficiente e barato, pois ele também vai interferir na qualidade do serviço prestado ao cliente. Pessoal, desculpa aí os barulhos, né? Que de vez em quando estamos em casa, né? Trabalhando e aí acontece esses imprevistos. Então vamos lá. Alguns fatores que afetam esses meios de transporte, né? Como a gente viu aí anteriormente, a gente tem aí, né? Como a dica, deve ser rápido, eficiente e barato. Isso é um caso. Alguns fatores afetam esses meios de transporte, justamente que vai afetar o quê? Mudança de modelos de organização, demanda de serviço de cliente, globalização, tecnologia, transporte diferentes, administração de frota, de ativos, de combustível, de manutenção, estoque de peças, de reposição, planejamento de atividades, eficiência da frota. Tudo isso são formas que podem diretamente influenciar o nosso tipo de transporte, pode influenciar as decisões que vão ser tomadas para o tipo de modal e transporte que vai ser feito. Se eu tenho algumas situações, e são tipos, né, de decisões que nós temos que justamente tomar para poder olhar a melhor viabilidade. Lembrando que essas decisões que nós temos que estar tomando, temos que ter informações. Sem informações, nós não temos como tomar as melhores decisões, ok? Vamos lá mais. A função do transporte, justamente, ela é movimentação do fluxo de bens desde o ponto de origem até o ponto de consumo, inclui todo esse processo logístico, né? No caso, a devolução de produtos, embalagem retornáveis, como a gente viu na lógica reversa também. Tem a função básica de proporcionar a elevação de disponibilidade de bens ou permitirem o acesso de produtos que de outra maneira não estariam disponíveis, né, para uma sociedade em geral. Aí vamos entrar na última situação aqui que eu queria passar para vocês, que é justamente a parte do e-commerce, né, que a gente já viu aí na nossa última aula. Né? O e-commerce é justamente a questão do comércio eletrônico, que está crescendo cada vez mais. Eu me referenciei, tem muita coisa para a gente falar de atualidades. Mas eu botei o e-commerce justamente por quê? Porque demanda uma estrutura muito maior. Não é só eu pegar, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que está trabalhando, vendendo produtos em casa, né? Ela pega em casa e disponibiliza. E aí acabou o negócio dando um boom e ela está atendendo o pessoal de Curitiba, Salvador, São Paulo. Aí quando ela foi comprar, e qual o preço do frete? Como é que ela ia fazer para entender que aquela mercadoria ia valer X reais e ela tem que embutir o valor do frete ou cobrar o frete por fora para ser enviado pelo cliente? Ela teve que ir para o correio, tem que olhar um sistema que ele pudesse pesar cada produto, saber o peso, automaticamente poder fazer
esses valores através do peso e do destino que vai aqueles produtos. E aí gerar o preço e aí enviar para o cliente, seja por correspondência simples, por transportador ou o que for. Mas tem que ter como passar isso para o cliente. E essa mecânica não é tão fácil. E aí também tem as dificuldades. A gente já entra lá no site, encontra lá, escolhe a opção, se é convencional, se é expresso, se é Sedex, se é transportadora, já está lá prontinho. Mas para deixar esse pronto, tem as complicações. Eu tenho que saber o peso de cada item, de cada produto. E o valor de cada destino, de cada CEP colocar. Tem que ter um sistema de gerenciamento para isso. E aí, claro que você vai ter que disponibilizar, tem que fazer investimento, tem que desenvolver, e aí não é tão fácil. E fora também o seguinte, vamos ver outro caso. Eu estou lá no comércio vendendo, né, produto, a pessoa chega e diz, olha, eu quero 100 unidades. Ah, eu só tenho 5. E agora, você vai deixar de atender o cliente? Então também tem que ter a capacidade de venda. Eu tenho que organizar, olha, a capacidade eu estou vendo, só tenho 5 disponível, tenho tanto, vou fazer tanto. Eu tenho que ver a capacidade de produção também de cada item que eu vou desenvolver para ver se tem como atender ou não o cliente, né? Tem que ter muito cuidado em relação a isso. A ideia do e-commerce está baseada em um ambiente extremamente democrático, onde a internet permitiu globalização sem precedentes, né? Levando itens para todo mundo, né? Eu posso comprar de empresa, eu posso vender para outra pessoa, eu tenho o OLX, eu tenho o Mercado Livre, eu tenho o Mercado Pago, eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho várias redes sociais. Tudo isso possibilita a gente desenvolver várias estratégias para chegar até o cliente. Ficou muito mais fácil as comercializações e também ficou difícil porque também não é fazer do modo convencional, é diferente de forma eletrônica. A gente pode também ser enganado e ludibriado, né? Enganado, desculpa o termo. A gente pode ser enganado, né? Em algumas situações, ser passado para trás. Por exemplo, vou passar cartão de crédito. Beleza, eu comprei, passou, efetivou, você viu, você enviou e eu tenho 48 horas para cancelar o cartão de crédito. 48 horas eu digo que o cartão foi roubado, a empresa cancela e pede a devolução do valor. Eu enviei o produto. E aí? Então não é tão fácil, tem que ter toda uma mecânica para isso, para poder não ter problema e não levar prejuízo, ok? Fica aí as informações. Pessoal, muito obrigado. Desculpa os ruídos e os problemas, né? Hoje está bem atarefado, né? Mas eu quis também desenvolver isso aí para vocês, para ajudar nesse processo. Qualquer coisa a gente vai desenvolvendo aí um conteúdo melhor nos outras atividades que eu vou passar para vocês. Desculpa aí de novo, mais uma vez, mas obrigado. Nós estamos aqui no último momento para vocês, para ajudar justamente nesse processo que nós temos aqui, né? Então fizemos aqui a nossa revisão, né? Fizemos aqui, falamos sobre algumas coisas que nós vimos no decorrer do nosso curso de Fundamentos Logísticos. Claro, eu vou pegar toda a base, né, que nós vimos até agora, né, da aula 1 até a aula 8, mas vou me basear também sobre esse contexto. Então se informa aí, pega essa base que vai ajudar, olha lá as dicas que vai também ajudar vocês nesse processo aí, na sua avaliação. Boa avaliação, boa atividade, conto com todos vocês, participa, interaja, faz, desenvolve, que estamos aqui para ajudar, se nos ajudarmos, ok? Vamos lá, vamos para novos caminhos.